vida dele para instrução, para edificação de cada um de nós. Ó Pai, obrigado pela vida de cada irmão também que está conosco neste momento, que o Senhor venha preencher e trazer ao nosso coração aquilo que nós precisamos também para o nosso crescimento. Ó Deus, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, então, reverendo Pinho aí, pode tomar a palavra. Meus irmãos. Só uma recomendação, né? Quem tiver com o microfone aberto, fechar e só usar mesmo no momento em que for necessário, né? Porque senão fica dando as interferências, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né? Dizer que é uma satisfação estar com vocês, né? Aqui nessa nova, né? Novo estilo, né? De fazer o trabalho do Senhor, né? Isso é muito interessante. Eu sempre estou dizendo que Deus preparou esse momento, né, para que a gente pudesse não estar isolado. Porque imagine se a gente não tivesse a internet e essas coisas todas, como estaríamos agora, como igreja, né, como família, como sociedade. Então, assim como Deus providenciou lá no passado que as escritas fossem em pedra, em argila, na época de Moisés para trás, lá no Egito, não é? Depois Deus vai providenciar que Paulo use os pergaminhos para escrever as suas cartas, os seus livros. Depois veio a imprensa com Gutenberg e agora veio a virtualidade com Bill Gates. Então, agradecemos a Deus porque ele providenciou essas coisas, né? E, querendo ou não, nós estamos juntos, né, tendo essa comunhão virtual, que é importante, porque, na realidade, o pessoal está falando, um novo mundo, não tem nada de novo, né? Novo só em Cristo Jesus, o resto tudo é velho. Né? O que está mudando são os hábitos, né? E nós estamos, como Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, utilizando esses instrumentos, criado por Deus, né? Criado no sentido da orientação, né? Porque você tem uma ideia, lá tem uma ideia, a palavra chip, negócio de computador, lá no hebraico é memória. Interessante, né? Lá no hebraico, a palavra memória é chip, né? Tá entendendo? Então, o que é que acontece? Nós estamos utilizando desse conhecimento liga a câmera. Aí. Que merda. Por Deus. Nossa, pai, esqueci, falei. Quem tiver com o ligado, bate na tela. Bate na tela. Não, repare bem, bata só na tela do celular. Bateu na tela do celular, vai aparecer o microfone. Mandando aí ligar o microfone, Edna, vozes, vocês sumiram, liga a câmera. Está falando que nós sumiram. É para poder ligar a câmera. Ok, né? Parece que ela desligou já. Então, isso é muito bom. Quero também já parabenizar vocês pelo grupo de idosos que vocês têm aí. Né? A Rede Presbiteriana de Apoio à Pessoa Idosa, né? A Rede Presbiteriana, que é a REPAP, tá? A REPAP. A rede, ela faz o quê? Ela orienta as igrejas a criarem os grupos de idosos, né? Junto, né? Mas você, graças a Deus, você já tem aí o grupo de idosos. Então, isso é muito bom. Essa cartilha aqui, ela tem vários trabalhos, como organizar trabalhos de idosos, projetos para idosos, que vocês podem utilizar. E ela está no nosso site, que é o idosonews.com. Idosonews, tudo junto, né? .com, idosonews.com. Lá vocês podem baixar essa cartilha, pode baixar o guia do voluntário,
que são materiais que a Secretaria distribui, né, para trabalhar a questão do idoso, assim também como o Estatuto do Idoso, né, o Estatuto do Idoso. São materiais que nós trabalhamos nos nossos workshops, nos nossos congressos, né? Então, isso é distribuído de forma gratuitamente, tá? Não tem pagamento para isso. E tem as visitas, mas as visitas estão suspensas sine die, né? O Supremo Conselho vai se reunir agora em setembro, mas Supremo não, a Executiva, mas não vai nem pegar relatório de ninguém, vai apenas resolver as questões financeiras, essas outras coisas aí. Então, só o presidente de sínodo e a mesa que vão se reunir em Brasília, né? Enquanto isso, a gente está caminhando aqui, nesse momento, né, um momento diferente. Eu sei que tem muitas dificuldades com relação ao idoso, ainda de trabalhar novas tecnologias. Isso é muito comum, porque a gente não se preparou como igreja para usar a nova tecnologia. Eu costumo dizer que quando veio a internet para o Brasil, as igrejas ficaram dizendo que isso era coisa do diabo, só porque é diabo.com.br, né? E aí, resultado, foram rejeitando essas novas tecnologias. E a gente verifica que tem idosos que não, até o acesso, às vezes, no smartphone já tem dificuldades, né? Por quê? Porque não foram treinados. Nas nossas palestras, a gente sempre trabalha isso, que a igreja treine, né? A gente nem pensava que um dia fosse usar tanto essas novas tecnologias. Mas é porque a nova tecnologia ajuda um pouco a diminuir a solidão dos idosos, aproxima ele da família que está distante, essas coisas todas. Então, quando veio agora essa necessidade, nós estamos com dificuldades, principalmente com os idosos. A turma de criança, adolescente e jovem vai embora tranquilo, não tem nenhuma dificuldade com relação a isso. O idoso ainda tem algumas dificuldades. E aí, o que acontece? Vem esse período agora de isolamento social, né? Eu não sei como é que está aí na cidade de vocês, aí em Ji-Paraná, mas aquela proibição que o idoso não pode ir para a igreja, o idoso não pode ir para isso, o idoso não pode ir para aquilo. Tem lugares que o idoso não pode nem sair de casa, porque sair de casa, a ideia é que vai ser preso, né? O medo que estão fazendo para o idoso. Sair de casa vai preso, não sei o quê. Não é por aí tanto. Tem lugares que sim, no mundo afora, certo? Mas aqui no Brasil ainda não tá desse jeito, né? Mas já estão liberando as igrejas. E aí começa um grande problema, porque os idosos, eles gostam desse contato pessoal, eles gostam da igreja, escola dominical, culto de oração, culto matutino, culto vespertino. E nós que somos brasileiros gostamos de abraçar, de apertar, de dar cheiro, nesse negócio todo. E agora, proibido, né? Cada um no seu cantinho, né? Tá lembrando? Um corinho que era lá no passado, na escola dominical, né? Cada um no seu cantinho, não é isso? Então, agora estamos voltando a uma situação bem parecida. Tenho recebido, às vezes, de colegas pastores, né, a apreensão, né, de alguns membros da igreja que ficam, pastor, a gente tem que ir para a igreja, o senhor não quer deixar a gente ir para a igreja, né? Não é o pastor, né? São determinadas normas ditadas pelas autoridades sanitárias, né? Então, o que acontece? Obedeça à norma sanitária do Estado, tá? Obedeça à norma sanitária do Estado, porque não é o pastor. O pastor queria que você estivesse na igreja, né? O pastor queria que você estivesse presente na igreja, mas, infelizmente, veja, o que está sendo feito é para preservar as nossas vidas de idosos, tá? Veja, eu estava a 120 metros
sem sair de casa. Imagina, 120 dias que eu não ia na calçada da casa. Por que eu não ia lá? O microfone da senhora está aberto. Jesus, vou desligar. Eu queria... Meu microfone está aberto. Está atrapalhando lá. Ô, minha irmã, é só a senhora ficar um momentinho assim. Deixa tudo aberto. A senhora está me ouvindo? Se a senhora estiver me ouvindo, aí pronto. Aí fica só me ouvindo. Aí quando for necessário a irmã falar, a irmã fala. Tá certo? E fica me ouvindo aí, que eu estou vendo a irmã aí. Tá certo? Então é só ficar sem falar, tá bom? Aí quando precisar falar mesmo, aí pode falar, certo? Desliga a televisão se estiver ligada aí junto, tá? Viu? Então, nós precisamos cuidar da saúde, porque, pensa bem, a longevidade é uma bênção de Deus, né? Deus nos deu a longevidade e nós precisamos cuidar dela. Vocês lembram quantos anos Deus determinou que a gente deve viver? Vocês lembram quantos anos? Vou dizer para vocês, 120 anos, 120. Não é 70 e 80, não. 70 e 80 é porque foi Moisés que escreveu, e Moisés recebeu a orientação de comandar o Êxodo quando tinha 80 anos e morreu com 120 anos, e nem estava cansado nem enfadado. Né? Deus lá no dilúvio determinou que o nosso piso, sabe qual é o piso? 120 anos. E sabe qual é o teto? O teto é 969, é Matusalém, tá certo? Não sei se a gente vai chegar lá, mas a gente tem que agradecer a Deus pela longevidade e cuidar dessa longevidade. Então, olha, não insista se as normas aí no seu estado, na sua cidade, se o protocolo determina que idosos não podem participar do culto. Entenda, não é o pastor, não é o conselho, são as normas de preservação da vida. Imagine você chegar a 70 anos, 80 anos e morrer por causa de um coronavírus. E aí as pessoas dizem, pastor, mas a gente só morre no dia. Minha mãe dizia assim, ninguém morre na véspera, ninguém é peru para morrer de véspera. Mas calma, não é assim, tá? Não é assim. Nós sabemos que Deus determinou lá, o salmista vai falar isso, que a gente não acrescenta, nossos dias estão contados antes da formação. Mas a palavra de Deus, né, Jesus Cristo falando em certa ocasião, ele disse assim, olha, que não cairia uma folha de uma árvore se não fosse da vontade de Deus. Aí o que é a vontade de Deus? A árvore cresça, tem a folha, com o tempo a folha vai ficando amarela, seca e cai. Este é o protocolo que Deus deu para a folha. Mas eu posso chegar lá na árvore e arrancar a folha. E agora? Não é? Então nós precisamos obedecer às autoridades, nós precisamos obedecer à palavra de Deus e entender que nesse momento, não é, que nós estamos vivendo de pandemia, nós precisamos compreender isso. Então, olha, eu estou aqui em Recife, vocês estão aí em Ji-Paraná, né? E nós estamos nos vendo. Não é muito diferente do que se assiste na televisão lá, o cara está lá no Rio de Janeiro, São Paulo, no Amazonas, onde que quer ser, e a gente está lá vindo. Aqui com uma facilidade ainda melhor do que a televisão, porque a gente pode interagir, a gente pode conversar, né? E isso é muito bom. Eu posso ouvir os irmãos me ouvem, podem perguntar, a gente por aí vai. Então, é importante que a gente compreenda esse novo paradigma social, certo? Mudou, certo? Mudou. Hoje você, veja, na época que eu era menino, lá em Sucupira, não Sucupira de Odorico, Paraguaçu, mas é um bairro que tem aqui em Jaboatão dos Guararapes, né? O que acontecia? A gente escrevia carta. Passava 20 dias para uma carta chegar em São Paulo.
morreu fulano, aí mandava uma carta. Aí, quando chegava lá, já estava na missa de 30 dias, como a família era católica, né? Missa de 30 dias. Quando a pessoa dizia, eita, ele morreu, já era mais 20 dias, né? Então, hoje não. Hoje a gente não usa mais carta, hoje a gente usa e-mail. Olha que coisa interessante, né? Hoje a gente não está nem mais querendo usar telefone, já usa outras coisas por aí afora. Antigamente, a gente usava táxi, agora nas capitais é Uber, né? Você pede o Uber. Antigamente você tinha que sair para um restaurante para jantar, almoçar. Hoje você disca de casa e a comida chega em casa, né? Daqui um dia você vai ligar pelo telefone e a comida vai sair pelo telefone, do jeito que está acontecendo aí, as coisas vão acontecer, né? Então, o que é que acontece? Nós precisamos entender que isso mudou. Houve uma preocupação de um colega na semana passada, né? Ele dizia, pastor, mas o senhor acha que os idosos vão deixarem de ir para a igreja? Olha, repara bem, os idosos não vão deixar nunca de ir para a igreja. Eles podem estar impossibilitados por determinadas normas que proíba a ida para a igreja. Eu estava discutindo isso agora no conselho da igreja, que eu sou aqui auxiliar, eu não posso ser pastor efetivo por conta das minhas viagens, mas minha família se reúne aqui na Igreja Presbiteriana de Tegipió, e aí, resultado, a gente estava discutindo isso, porque o pastor Gedeão Ferreira, ele tem mais de 60 anos, e foi pós-operado aí de cardíaco, né? Teve um problema de infarto e foi operado. Eu tenho mais de 60 anos, aí nós dois no grupo de risco. E agora a gente estava decidindo que tem que chamar pastores do presbitério para celebrar a ceia no primeiro domingo. Porque nem ele, nem eu, a gente pode ir para a igreja. Então a igreja está entregue aos presbíteros que têm menos de 60 anos. Certo? Então, os presbíteros menos de 60 anos, ao seminarista, né? Então, a gente está trabalhando com esse pessoal e coordenando as coisas de casa. Então mudou. Poxa, o pastor, né, não poder ir lá celebrar a ceia, né? Ah, e o idoso agora, como é que vai receber a ceia? Ora, existe algumas alternativas. A alternativa para os pastores é utilizar o método que dá ceia aos doentes. É chegar até a casa do irmão e celebrar a ceia lá. Mas como fazer o protocolo para isso? Primeiro, comunicar ao irmão, saber da família, se ela também quer receber lá, e fazer com que a própria casa já prepare o cálice com o suco de uva ou vinho, se for o costume, e o pão. E isso vai ficar num lugar, o pastor não vai chegar próximo, ele vai com máscara, vai chegar a distância permitida, e aí vai ler a palavra, vai orar pelo aquele irmão, vai consagrar os elementos, e o próprio irmão pega lá o pão e o vinho e come o pão e bebe o vinho. Certo? Não tem, vamos ficar sem muito tempo sem ceia, nós estamos há 4 meses sem ceia, mas agora estamos vai entrar presencial agora no dia 2 de agosto, e a gente estava discutindo isso, comprar um cálice descartável, tanto para vinho como para pão. A pessoa responsável vai pegar o pedacinho de pão, vai colocar cada um dentro do cálice e o vinho, vai botar tudo numa bandeja, numa mesa, e as pessoas com máscara vão até lá e pegam o pão e o vinho. Não vai ter o contato mais como se tinha antigamente. Então a gente tem que ir se adaptando a esses novos paradigmas sociais. Eu sei que nós temos medo do novo, principalmente quem é idoso, tá? Eu tenho 68 anos. Então, nós temos medo do novo, mas é necessário que a todos nós, não só idosos, mas os pré-idosos, aqueles que têm menos de 60 anos, elaborar um novo plano de vida. Vamos precisar elaborar um novo plano de vida.
Sabe por quê? Porque se a gente não compreender a situação atual, o momento atual que nós estamos vivendo, com ou sem vacina, diz que vem vacina por aí, mas mesmo com a vacina pode ficar tranquilo que os hábitos vão mudar, com certeza, certo? Então, o que é que acontece? Se a gente não entender esses novos momentos, não elaborar um novo plano de vida, a gente não vai conseguir enfrentar o medo, sabe? O medo de voltar a se reunir, inclusive. Porque o grande problema é que colocaram sobre nós o medo, né? Quando a gente é menino, aí sempre usa o idoso para fazer medo, né? Lembra? Corre que lá vem o velho do saco, não é isso? Né? Então, a gente corria com medo do velho do saco. Quando é agora que a gente é idoso, aí inventaram lá pro lado de São Paulo um carro, né? Passa aí o Papa Velho, não sei o quê, pegando o velho que vai para a rua. Quer dizer, sempre tem alguma coisa para fazer bullying com a gente, né? Então, se for para a rua vai perder o salário, não vai receber a aposentadoria, não sei. Tudo isso foi fazendo medo. E outra coisa, você vai morrer, tá? Se você for para a rua, você vai morrer. A gente precisa ter cuidado. A gente não precisa, né, ser amedrontado. Ontem mesmo eu li uma notícia de um jornalista na Colômbia, que lá houve também o isolamento muito rigoroso, e o jornalista escrevendo ao presidente uma matéria, né, o jornalista tem 72 anos, ele disse assim, menos carinho, mais razão, mais sensatez, porque tá todo mundo assim, vamos cuidar do idoso, vamos carregar o idoso assim, tal, na palma da mão, não deixar isso, não deixar aquilo, mas só que tá o quê? Oprimindo muitas vezes, limitando demais, e não é por aí. Então lá, uma juíza, lá o termo não é uma corrutela lá, tá entendendo? E liberando para que os idosos pudessem sair para a rua, tomar banho de sol, né? Porque até isso estava proibido, eles não faziam isso, certo? Não é o caso daqui. Mas aqui a gente precisa ter o cuidado, tá, gente? Usar máscara, lavar as mãos constantemente, tudo que vier da rua, limpa, certo? Aqui em casa, só para ter um exemplo, a padaria entrega o pão aqui em casa, certo? O supermercado entrega as comidas aqui em casa. Tem uma casinha que vende aí um negócio de queijo, manteiga, essas coisas, entrega aqui em casa. Passa um carro vendendo verdura na rua. Então, naquele dia, né, ele para aqui na casa, a gente faz toda a feira. O supermercado, a gente manda a lista para o supermercado, eles entregam, certo? Tem alguns que cobram, outros não, certo? Mas a gente, por que tudo isso? Para evitar o contágio com o coronavírus. E quando isso chega, fica na porta da casa, na área da casa, certo? E aí vai passar por lavagem, tá? Tudo isso é desinfectado, etc., para poder entrar em casa. Vai para a rua, quando voltar, tira o sapato, né? Tira a roupa, toma banho, bota essa roupa para lavar logo, porque nós que somos idosos precisamos seguir o conselho de Paulo. Paulo estava em isolamento, né? Eu digo que na época não falava isolamento, que era cárcere privado em Roma. Veja, lá, lembra, isso você vai ver lá na carta que ele escreve, a segunda carta a Timóteo. Ele estava preso lá. E aí ele escrevendo a Timóteo, ele diz assim, olha, quando vieres, traz Marcos, né? Porque Paulo precisava de aconchego, né? De carinho pessoal, de outra pessoa estar junto com ele. Infelizmente, agora isso não pode acontecer, né? Gente de fora, com o mesmo carinho que era anteriormente. Aí a gente está indo às casas de vocês, né, através dessa tecnologia. O pastor, né, um presbítero, um irmão, pode visitar um ou outro, né, entra nessa nova tecnologia e fala, fulano,
vou te visitar amanhã, 3 horas da tarde. Aí liga o telefone, 3 horas da tarde, bate um papo um com o outro. É uma visita, né? E se quiser, ainda prepara um chazinho com torrada, né? Um de lá, outro de cá. Vamos tomar um chazinho aí, cada um toma um chazinho, come uma torrada, tá entendendo? Cada um, né? Teve aí um país aí que o cara, um bocado de passageiros, eles simularam um voo de avião, né? Foi para o aeroporto, compraram passagem, entraram no avião, mas o avião não saiu de canto nenhum, ficou lá, certo? Precisamos sim perder esse medo. Irmão, se precisar fazer pergunta, o pastor aí está anotando aí, viu? Certo? Tem chat aí, tem um chat por aí. Se tiver, pode escrever no chat que ele vai vendo aí, tá? Então, veja, o que eu estou dizendo para vocês. Precisa de criar, né, e compreender esse novo paradigma. Vocês precisam elaborar um novo plano de vida para enfrentar o medo e voltar a se reunir e readequar a vida diária. O que é isso? É vocês fazerem em casa tudo aquilo que vocês faziam antes dessa pandemia, antes do isolamento. Não é? Acordou como se fosse trabalhar, mas não vai trabalhar. Alguns se recomenda até que você troque de roupa, tire o pijama, né? Bote a roupa que ia para a rua, tal, né? E faça de conta que vai para a rua, mas não vai, certo? Mas não vai. Né? Por que isso? Para que você não saia da rotina do seu dia a dia. Porque imagina, depois de 120 dias, 150 dias, né, você ficar para retomar, né? Retomar a rotina vai complicar. Esse período é um período que a gente perde sono, tá? Eu era uma pessoa que dormia muito. Eu estou sentindo agora que estou perdendo o sono. Estou me acordando 2, 3 vezes à noite, coisa que não acontecia. É o quê? É questão de ansiedade? É uma questão de ansiedade. Mas a ansiedade não é coisa ruim. Ansiedade a gente precisa tê-la para poder, né, ter a ideia de vida que nós temos. O ruim da ansiedade é quando ela se torna angústia. Aí vem a depressão. Mas a ansiedade é normal você ter, certo? Não deixa ela passar de ansiedade para angústia, porque depois o outro passo é a depressão. Então, o cuidado emocional, ele é feito nesse sentido. Né? Veja uma experiência que eu estou tendo e que estou recomendando a todos os nossos idosos. Né? Em todas as lives eu faço essa recomendação. Escreva sobre a sua vida. Já pensou vocês começarem a contar a história? Eu criei uma série que está lá no YouTube, né? Tem uma série lá no YouTube chamada Quando Eu Era Menino. Olha só, Quando Eu Era Menino. Então, eu estou me lembrando daqueles fatos quando eu era menino e escrevendo sobre eles. Eu nasci numa família católica muito tradicional, certo? Então, em junho, que é o mês das festas juninas, lá em casa era Santo Antônio, São João, São Pedro, tinha que fazer fogueira, tinha que comer milho, tinha que aquele negócio todo, né? Aquele negócio todo, certo? Então, resultado, eu escrevi sobre esse momento das festas que eu vivenciei quando criança. Daquele negócio do ralamilho, do pé de moleque, do manoê, né, assado na folha de banana. Eu acho que, não sei se vocês conhecem isso por aí, mas tinha a canjica, o milho cozido, essas coisas todas. E, no final de tudo, eu escrevi que a nossa alegria hoje não é, né, as festas juninas. É que Deus enviou João como precursor do Messias, aquele que veio aplanar o caminho de Jesus Cristo. Então, nós devemos não celebrar a festa junina, mas agradecer a Deus pela vida de João, que a Bíblia diz que não houve um profeta maior do que João. Olha que coisa legal, né?
mas eu aproveitei essa parte, até porque a minha formação acadêmica, eu sou antropólogo, não é? E trabalho o imaginário da religião. Então, o que é que acontece? Para relembrar aqueles momentos de sentir o gosto do milho cozido, né? Às vezes, né? Na hora da janta, tá entendendo? Agora, imagine se vocês, idosos, começam a escrever aí a respeito da igreja presbiteriana aí em Ji-Paraná. Como foi que ela começou, com quem ela começou, contar aqueles fatos, né? Aquelas coisas que o irmão fulano de tal cochilou durante o sono, durante o culto, né? Que o irmão fulano de tal dormiu tanto no culto que roncou, tá entendendo? E quase acorda todo mundo, certo? Eu desperta todo mundo. Escrever essas coisas que vocês viveram. Quando terminar essa pandemia, os idosos terão escrito a história da igreja. Olha, quem sabe, de repente, o conselho autoriza aí e sai um livro da história da igreja de Ji-Paraná. Olha só, isso sem pagar direitos autorais, sem nada. E nós que somos idosos, que escrevemos essa história, vamos para a história, porque estamos fazendo história. Olha que coisa interessante. Então, ao invés da gente ficar se lamentando, achando que a situação está ruim, não, vamos aproveitar esse momento para fazer isso. Né? Os mais jovens procuram ajudar os idosos, certo? Fazendo algumas tarefas, se forem necessárias, tá entendendo? O idoso não pode ir à farmácia, não pode ir à padaria, o jovem que não é do grupo de risco pode fazer isso, tá? Porque depois de tudo isso, todos nós, veja, compreendendo esse paradigma social, né, esse novo modo de viver, elaborando um plano novo de vida. Por exemplo, eu viajava toda semana, né? Toda semana eu saía de casa na sexta-feira e só voltava na segunda, porque eu estava em uma igreja em qualquer lugar nesse país. Agora eu não posso mais fazer isso. E quando voltar à normalidade, não vai demorar para isso voltar. Eu não sei nem se eu vou estar vivo. Né? Não vou nem sei se eu estou vivo. Mas quando voltar à normalidade, eu não vou ter viagem toda hora, todo instante, né? Certo? Todo momento, né? Por exemplo, uma viagem aí para Ji-Paraná, eu saindo daqui de Recife, eu vou pagar mais ou menos de avião uns R$2.000 ida e de volta. Né? Ida e volta. Certo? Dependendo da companhia, isso é uma série de coisas. Né? Então, agora eu não vou, né? Eu estou falando aqui com vocês, né? Não está presencial, não é um workshop de 3 dias, mas é custo zero. Né? Então, tudo isso, né, mudou na nossa vida. Então, compreender isso, tá? Compreender isso. Fazer novo plano de vida, readequar a vida diária, né? Enfrentar o medo. Aí, quando a gente tiver feito isso, a nossa fé e a nossa esperança, com certeza, vai estar restaurada. E aí a gente vai poder sair tranquilo, sem medo de nada, certo? Sem medo de nada. E aí vamos voltar às nossas atividades presenciais. Mas, por enquanto, vamos ficar nessa batalha, né? Nessa batalha, certo? Que a gente não queria estar, não, mas, infelizmente, precisamos fazer isso, né? Alguém colocou alguma pergunta, reverendo? Então, a gente não tem um chat aqui, né? Então, né? Não deu para anotar aqui. Eu procurei se tinha. Quem quiser fazer uma pergunta aí, pode interromper aí, tá entendendo? Se alguém tiver alguma pergunta para o reverendo, pode fazer, só abrir o microfone e fazer a pergunta, né? Tem que adicionar, né? Liberar o microfone. Vai. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pastor Plínio. Realmente essa é
a nova realidade, né? Ontem eu participei de uma live com um grupo de pesquisa da faculdade e estávamos falando sobre isso, que a tecnologia tem que ser bem aproveitada. Sim. A gente tem que trazê-la a nosso favor, porque realmente os contatos físicos, por enquanto, serão menores. E para a gente dar sequência às coisas, a gente tem que usar a tecnologia. É isso aí, minha irmã. E antigamente dizia que o negócio da internet era do diabo, né? Porque é diabo.com.br, não é isso? Então os crentes já tá tudo amarrado, não quero saber nada disso, dessas coisas, né? É tudo que é novo traz essa... É normal do ser humano criar um bloqueio, né? Uma resistência. E depois pega o conhecimento, vai se adaptando. Com certeza, né? E é isso que a igreja tem que fazer, né? Tem que orientar, né? Porque até às vezes, né, se for necessário, financiar o acesso à internet de alguns irmãos que não têm condições econômicas, tá entendendo? Fazer isso, tá? Porque hoje nós precisamos não perder, né, essa comunicação. Então, se falava muito nos desigrejados, né, aquelas pessoas que saíram da igreja. Então, se tem medo que o idoso possa ser um desses desigrejados do momento. Eu não acredito. Até porque os idosos são muito fiéis, são muito conservadores, são muito tradicionais, né? Eu conversei com vários colegas e eles me disseram que, por exemplo, a finança da igreja, os dízimos, não caíram. Quer dizer, os irmãos não estão indo para a igreja, mas estão sendo fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas. Então, isso é uma prova de que essa convivência não criou uma barreira, né, entre a igreja, a manutenção do culto, né, enfim, as coisas que estão relacionadas ao eclesiástico, né, não houve alteração, a não ser algum irmão que, né, dos grandes centros que perderam o seu emprego, mas aqueles outros que ainda continuam recebendo seus salários, continuam fiéis, né? Agora, para que isso aconteça, é necessário... Tem um cantor de assovio aí, ou é meu... Tem um cantor de assovio aí, né? Parabéns, viu? O assovio é legal, bem alto, né? Para isso acontecer, precisa do incentivo familiar, né? Nós que somos idosos, às vezes nós entramos num estereótipo assim, né? Eu não posso fazer nada, isso é coisa para os jovens, vamos botar um sangue novo, eu já não tenho mais condições de fazer essas coisas, né? Não é por aí. Você que é idoso, você tem muita coisa para fazer. A igreja precisa de você. Paulo, quando escreve a Timóteo, voltando a Paulo lá, que ele diz, né, que combateu um bom combate, não é isso? Ele combateu um bom combate, porque todo combate em Cristo é bom. Mas ele vai dizer assim, eu me coloco como libação ao Senhor. O que é a libação ao Senhor? É o derramar do vinho sobre o altar antes do sacrifício. Então, Paulo, quando diz, eu me coloco como libação, Paulo está dizendo, eu quero continuar sendo útil ao reino de Deus. Então, nós que somos idosos, não é para pensar, vou pendurar a chuteira, coisa nenhuma, não tem esse negócio não tem aposentadoria para a vida de crente não. A gente aposenta a carteira profissional, mas a vida jamais, né? Então, nós que somos idosos, precisamos estar ligado mesmo, antenado, como diz aí, né, os jovens. Mas isso também precisa do incentivo, né? Porque às vezes tem a família que fala assim, você já é jovem demais, para de fazer isso, você não pode fazer isso, você está em idade. Meu cabelo é branco, tá? Tá branco aqui, né? Ficando todo branco. É porque eu envelheci? Não, não é porque eu envelheci. O cabelo está ficando branco porque a melanina foi embora.
E eu dou graças a Deus que quem foi a melanina, não foram os cabelos, né? Porque se fossem os cabelos, eu estaria careca, não é isso? Certo? Eu seria mais calvinista aí, né? Como alguns irmãos, né? Eu estou usando óculos, é porque eu envelheci? Claro que não. Tem tanta criança usando óculos por aí, mas as pessoas só colocam, né, na conta do idoso tudo aquilo que acontece que considera negativo. Não, gente, não é por aí. Então ontem eu assisti uma reportagem que uma senhora com 107 anos saiu do coronavírus, saiu do hospital, nem precisou ser entubada, veja só, 107 anos. E durante a semana saiu na internet um aniversário de um idoso completando 120 anos. Olha que bênção! 120 anos. Lá no Rio de Janeiro, na igreja presbiteriana do bairro Santa Elias, eu conheci a avó Manuela, faz 3 anos que ela faleceu, e ela ia para a igreja de manhã e à noite, e ela tinha 111 anos. E ela ia para a igreja de manhã e de noite, certo? A última vez que eu estive com ela, disse, vó, vamos tirar uma foto aqui e tal. Fui botar uma cadeira para ela sentar, ela disse que não queria ter cadeira não, ela ia ficar em pé. E tirou a foto segurando na bengala lá. Um filho dela morreu antes dela e ela morreu há 3 anos atrás, com 111 anos. Então, gente, olha, a longevidade é bênção de Deus. Então vamos aproveitar, tá? Agora, quando a família diz, você não pode fazer isso, não é por aí. Tem coisas que eu não posso fazer. Por exemplo, subir num pé de árvore, certo? Vamos supor, aqui no Nordeste tem muito coqueiro, né? Eu não posso subir num pé de coco, né? Certo? Mas eu posso tirar pitanga, né? A frutinha pitanga, que é baixinha, lá no pé. Eu posso colher o coentro, né? O coentro lá, o girimum, a abóbora, sei lá, o aipim, macaxeira, alguma coisa, né? Certo? Eu não vou subir na casa para botar uma antena parabólica. Aí eu não vou fazer isso. Eu não vou me arriscar, tá? Agora, que você pode fazer alguma coisa, pode, meu irmão, certo? Fique sabendo disso, que você é útil para o reino de Deus e que a vida não terminou porque veio um coronavírus, porque veio isso, aquilo, outro. Não. Vamos ter a prevenção, vamos se cuidar e partir para isso. Então, é muito importante que se tenha o incentivo da família, tá? Isso é muito importante. E aí começa a fazer, olha, o Alô Irmãos, né? Eu era pastor na igreja, antes de ser secretário nacional, a igreja presbiteriana da Boa Vista, né? Certo? E no meu período, eu fui para a igreja, num período de restauração, para restaurar a igreja. E quando a gente começou a restaurar a igreja, nós criamos lá um programa chamado Alô Irmãos. Era assim, cada pessoa escolhia um irmão para ligar para ele diariamente. Então, todo dia, naquele horário, um irmão ligava para o outro, naquele horário, para um só, tá? Para saber como é que ele estava, se estava precisando de alguma coisa. Isso agora está sendo útil, né? Os irmãos continuam fazendo isso. Né? É como se tivesse adotado, né? E aí não precisa ser um idoso adotar um idoso, mas um jovem adotar um idoso e ligar para ele, conversa 5 minutos, tal, procura saber se está precisando de alguma coisa. E às vezes o irmão está precisando pagar uma conta de luz e ele não pode ir para a loteria e não tem quem faça. Você que tem internet e tem conta direto com o banco e faz pagamento com o banco, pega o dinheiro desse irmão, a conta dele, paga pela internet, imprime o recibo e entrega junto com a conta. Aí você evita de ir à loteria ou ao banco e evita também que aquele irmão corra o risco de ir a um lugar que possa ser infeccionado com o coronavírus. Então, são coisas desse tipo que a gente precisa estar trabalhando no dia a dia da nossa igreja nesse período de pandemia, tá certo? Nunca achar que terminou tudo, porque não terminou, não. A gente tem muita coisa ainda para produzir, né, para o reino de Deus. E, com certeza, nós vamos vencer esse momento de vida.
Tá? Os pastores aí querem fazer alguma pergunta? Então, eu acho que no início o senhor falou um pouco sobre a questão da Santa Ceia, né? E Sim. a nossa experiência aqui, depois desses meses de quarentena, a gente tem percebido que os irmãos estão ansiosos por esse momento, né? A gente sempre ouve um falando, o outro também, e o que nós temos tentado como conselho é achar alguma alternativa, né, que nos possibilite Sim. atender essa necessidade, esse desejo dos irmãos e ao mesmo tempo sem colocar em risco, né, a questão da saúde e tudo. Então, eu creio que dentro dessa questão, até aproveitando que tem os irmãos aí, né, nesse momento, está sendo o nosso desafio nesse momento, até mesmo, principalmente os idosos, né, que parece que tem mais esse desejo, até mais acentuado do que os mais novos, né, a impressão que a gente tem. Então, é muito boa a sua palavra nesse sentido, nos dá algumas ideias, né, nos dá aí algumas alternativas. Exato, né? Porque se na própria casa, né, isso é produzido, né, certo? No Brasil já existe um cálice e um conjunto, né, com pão individual, né? Eu me lembro que certa vez eu estive numa igreja lá na Escócia, né, e na celebração da ceia, quando a gente entrava, tinha assim um móvelzinho na entrada da igreja, e com uma caixinha, feita aquelas de manteiga que tem em hotel. Sabe qual é aquela do hotel? Aquela caixinha de manteiga, de geleia, né? Aquele pequenininho assim, né? Então, eram as caixinhas daquela dividida. Metade era o pão, metade era o vinho, né? Então, quando chegou no momento de comer o pão, a gente levantava a aba assim da caixinha, tirava o pão e comia, no outro lado levantava o vinho e tomava o vinho. Mas parece que isso não tem no Brasil. Então, a alternativa melhor nesse momento é você pedir para as pessoas prepararem em casa o pão e o vinho e depois da consagração, etc., né? Se você quiser compartilhar, você já leva o seu estojo também com o pão e o vinho, certo? Já preparado. E na hora você também compartilha o pão e o vinho ali com aqueles irmãos. Com distanciamento de 1,5 metro, né? Que é a norma, não é? 1,5 metro. De máscara, né? Certo? É importante isso, certo? De máscara. E não precisa entrar na casa. Aqui em casa, a minha filha não entra na casa. Ela chega, aí fica na área externa da casa, certo? Externa da casa. Já fazia 120 dias que a gente estava assim, ela não entrava, né? Então, resultado. Mas como aqui em Recife a situação está melhorando, está diminuindo bastante, né? Agora está indo para o sertão, né? O vírus está caminhando para o sertão. Caruaru hoje está fechado, é lockdown em Caruaru, tudo fechado, certo? Que é uma cidade a 135, 140 quilômetros do Recife, né? Então está se abrindo mais. Mas até então a gente precisa ter esse cuidado. Por quê? Veja, para quem é pré-idoso, há uma liberdade, né, para algumas coisas, muito mais do que para o idoso. Mas para nós que somos idosos, há uma incerteza. A gente não sabe quando vai poder sair da rua tranquilo. Com a vacina, estão testando a vacina, né? Estão testando a vacina. Então, logo, né, esse isolamento, ele cria essa ansiedade, essa vontade. Uma irmã chega e diz, pastor, estou doido que termine isso, que eu quero correr e abraçar meu pastor. Eu digo, não faça isso. Não faça isso. Correr e abraçar seu pastor, não. Né? Porque você corre risco e põe ele em risco. Né? Porque ninguém sabe hoje. A Organização Mundial de Saúde diz uma coisa hoje, amanhã já é outra. Né? Diz uma coisa agora, para usar máscara, não pode, agora pode, não pode, é aquele negócio, uma loucura toda, porque o vírus é estranho, não é? O vírus é estranho, mas
aqui em Recife, saiu uma reportagem dizendo que o vírus já estava presente em Recife em março de 2019. Veja, março de 2019. Muito mais de um ano. E a gente não sabia que existia o vírus. E certamente muitas pessoas pegaram o vírus, mas não sabiam o que era, o médico não sabia o que era e foi tratado como qualquer outro tipo de coisa, como H1N1, né? Certo? Que também é letal para o idoso, por isso que o idoso tem que tomar vacina, tá? Do H1N1 também, certo? Então, veja, mas como ninguém sabia, aí dizia, é virose, é virose, é virose, tudo era virose, não é? Graças a Deus, né, hoje foi descoberto aí a letalidade da doença, então se tem uma proteção. Por que essa questão, né, do isolamento? Veja bem, eu tenho 68 anos. Alguma coisa. Aí, resultado, né? Veja. Por favor, aí, o que acontece? Se eu pegar o coronavírus, for para o hospital e lá só tiver um respirador, só tiver um, e tiver uma criança lá de 8 anos precisando do respirador, a medicina vai optar pela criança e eu, idoso, não vou ter direito ao respirador. Então, eu vou morrer. Isso a medicina decide no mundo inteiro. Foi assim na Espanha, na Itália. A Itália botava os idosos lá num galpão enorme porque não tinha respirador para morrer. Por isso morreu tanta gente. O problema no Brasil é que a gente não estava preparado para isso. Então, nós não temos respiradores suficientes para atender uma demanda. Muita gente precisando. Por isso, desse cuidado de não precisar do respirador. Né? Hoje já existe várias tentativas aí com esses remédios que já existem, e está dando certo, para aí a gente vê, diminui, não sei o quê, mas é uma briga medonha aí, certo? Um quer tomar, outro não quer tomar, etc. Eu já disse aqui em casa, se eu tiver esse sintoma, eu quero todo esse remédio, até Detefon, entendendo? Porque, certo? Porque se a vida, né? Não, se a morte é um descanso, eu prefiro viver cansado, né? Para-choque de caminhão, né? Então, gente, olha, outra coisa, tá? Não fica escutando muita notícia sobre esse vírus na televisão, né? Tem televisão que é pior do que casa agência funerária para vender caixão, certo? Faz de tudo para fazer medo a você, de colocar, né, com dificuldades. Então, se você quiser ouvir alguma coisa, certo? Um instantinho só aqui, certo? Que tem um alarme aqui me andando. Certo? Um alarme aqui, certo? Então, não escuta essas notícias, porque muitas delas são o tempo todo só dizendo morreu, morreu, abriu cova, cova para aqui, cova para lá, cova... esquece isso. Isso só faz criar mais medo, acentua o nosso quadro de insegurança, tá? Então, administre bem a sua mente, certo? Para que a quarentena não se torne um caos na sua vida, certo? A ansiedade é uma reação, certo? Que nos liga à realidade de vida. Nós precisamos sentir um pouco de ansiedade, mas devemos controlar, tá? Aquilo que eu falei, para que não venha se transformar numa angústia, tá? Então, isso é muito bom. Estabeleça a rotina, aquilo que eu falei, leia, escute música, né? Cozinhe. Olha, cozinhar. A gente que é homem agora, nós só sabemos fazer live, né? As mulheres, as nossas esposas, colocam a gente para fazer live o tempo todo. É live prato, live louça, live isso, live aquilo, né? O tempo todo a gente está fazendo isso, né? E o trabalho para as mulheres aumentou muito, tá?
Aumentou muito, certo? Eu vejo aqui minha esposa falando isso, e eu vejo ela fazendo isso também. Então, vá cozinhar um pouco, aí de vez em quando, será que presta fazer isso? Misturar manga com banana para fazer um suco de limão? Será que vai dar certo? Não sei. Vai lá e tenta fazer alguma coisa. Descobre aí se dá certo isso, né? Se vai dar certo, certo? Aí, manter contatos, isso que a gente está falando aí, desperte a sua memória antiga, leia a Bíblia, mas leia outra coisa, faça palavras cruzadas, é muito bom, a gente distribui palavra cruzada nos eventos da gente, né? O caça-palavra, isso, aquilo, outro. E também faça planos para o futuro, tá, gente? Não é porque agora parou aí que vai morrer, não, tem que sonhar, tá? Quem não sonha, já morreu. E a Bíblia diz que os jovens terão visões, e os idosos sonharão. Então, você tem que sonhar, mas sonhar aqui não é dormindo, não, tá? Estou dormindo, estou sonhando com as estrelinhas no céu, o gado pulando a cerca. Não, não é por aí, não. Sonhar é você planejar coisa para o futuro. Continue fazendo planos, tá? Daqui a um ano daqui a mais um ano eu vou completar 70 anos, vai ser uma festa assim, tal, vai ser um culto de ação e graça, tal. Vou viajar aí, vou sair do Ji-Paraná e vou lá para a França, para Dubai, né, para esses lugares aí, né? Faz isso, né? Começar a se organizar, tá entendendo? Começar a se organizar, porque a vida continua, certo? E aí, nós que temos a promessa da graça redentora de Cristo, a nossa confiança, né, é muito mais para a questão espiritual do que para a questão terrena. Embora eu continue dizendo que em determinado momento da vida, Paulo disse, olha, eu sou mais útil aqui. Né? Quando Jesus Cristo foi tentado, né, para pular do pináculo, ele disse, não tentareis. Isso é cuidado com a vida. Então, nós precisamos ter esse cuidado com a vida. Higiene do sono também é muito importante, tá? Eu sei que agora, olha, a gente tem uma quantidade de horas para dormir. O idoso dorme, em média, 6 horas por dia. Veja, 6 horas por dia. Aí você vê, de manhã acorda cedo, toma café, senta numa cadeira de balanço ou no sofá, vai ver televisão, aí começa a cochilar, aí dorme 1 hora. Aí vai, almoça, depois do almoço, senta lá novamente, dorme mais 2 horas. Toma café, aí dorme mais 2 horas. De 6 horas já gastou 5. Quando vai dormir de meia-noite, não tem mais hora para dormir, já gastou tudo. Já pensou? Então é preciso ter esse cuidado com o sono, tá entendendo? É importante ter esse cuidado com o sono. Então, há algumas recomendações aqui: não veja notícias ruins antes de dormir, não se alimente antes de dormir, tá? Certo? Tem todo um processo, né, para isso. Né? E manter as atividades recreativas, tá, queridos? Com os irmãos. Hoje é pela internet, né? Hoje é pela internet. Tá certo? Eu sei que nós somos apaixonados pela igreja, né? Somos que são apaixonados pela igreja. Já que não pode ser presencial, a gente vai buscar isso de forma virtual, como nós estamos fazendo aqui e agora. Não é? Esse vai ser o grande desafio. Um pastor me perguntou assim: reverendo, esse negócio vai durar muito tempo? O senhor acha que veio para ficar? Eu disse: veio para ficar. Outra coisa, a gente tem que se preparar para viver o ano 1 milhão. Olha só, 1 milhão. Aí era a época de São João, né? Aí eu disse a ele: não é esse milho de São João, não. Nós estamos no ano 2020, no ano 1 milhão. A gente já tem que começar a se preparar para isso, se Cristo não voltar, lógico, né? Se Cristo voltar, não tem milhão, não tem café, não tem nada, né? Tá certo? Mas a gente vai ter que conviver com essas novas tecnologias. Ok? Algumas considerações aí de vocês? Alguém está falando, mas eu não estou ouvindo.
E aí? Sena, Yara, alguma palavra? Como coordenadores aí? A palavra do pastor é muito boa e ela vem reforçar aquilo que a gente já percebeu, né? Fica muito claro que a gente não estava preparado para isso, né, Rev? A gente não imaginava isso, né? E é uma situação da nossa geração. Então, de maneira que a gente utilizava esses recursos da internet para outras coisas, não para desenvolver os trabalhos da igreja, né? E eu acho que o senhor tem toda a razão quando a gente tem que utilizar mesmo, não é nem porque a gente gosta, mas é por causa da necessidade. Nós não podemos deixar de exercitar essa comunhão, ainda que seja virtual. E a ferramenta que Deus nos deixou são essas ferramentas que nós temos agora, por exemplo, essa que nós estamos utilizando agora. E isso é em todas as áreas da nossa vida, né? Por exemplo, eu trabalho, eu sou um policial, né? Hoje mesmo eu estava trabalhando pela manhã e eu sou um policial militar e é comum nos quartéis fazer formaturas. Formaturas para nós são reuniões de trabalho que a gente reúne muita gente em pé em um determinado local, né? E hoje nós fizemos uma formatura, mas nós fizemos uma formatura virtual. Quem imaginava que na corporação nós iríamos reunir 150 policiais virtualmente? Então nós estávamos ali com o comandante, entendeu? O comandante falando para um grupo muito pequeno de policiais que estavam ali presentes, e foi montado uma transmissão pelo YouTube, de maneira que ele estava falando, né, para toda a tropa, para meia dúzia que estavam ali e 150 que estavam acompanhando ele virtualmente. Então, assim, todos os segmentos estão se utilizando disso. A igreja não vai ser diferente. E é muito importante o trabalho do Senhor, porque o Senhor vai no público que talvez tenha maior dificuldade, né? Primeiro porque não faz questão de utilizar esse equipamento, né? Segundo, é mais tradicional do que quem é mais jovem, e tudo mais. Então, assim, esse estímulo que o Senhor dá, certamente vai ajudar bastante os da felicidade, feito a gente chama aqui, né? E a utilizar aqueles que ainda não têm o smartphone comprar. E nós sabemos também que tem os familiares, tem os filhos, tem os netos, que podem ajudar bastante nisso, né? Né? E com pouco tempo, isso já não vai ser mais dificuldade, porque, na verdade, é muito fácil, né? Fazer, é só querer. A minha oração, Rev, é que quando a gente esteja assim, bem craque, né? Os idosos comecem a ficar craque com o negócio, aí a gente possa voltar para a igreja, todo mundo. Aí todo mundo vai ficar pulsado, né? Para depois usar de outra forma, né? E a igreja transmitindo para o mundo o que está fazendo lá, né? Exatamente. Uma coisa é certa, nós não vamos ser mais os mesmos. A igreja não vai ser mais a mesma, né? Para você, interrompendo você aí, veja o seguinte, veja. Esses cantores sertanejos, né? Que é muito comum aí pelas regiões aí do Sudeste, né? Certo? Eles iam fazer um show num lugar, era 10 mil, 20 mil pessoas, agora é 1 milhão. O Flamengo foi jogar aí, fez uma transmissão, deu não sei quantos milhões de pessoas, a renda do Flamengo foi não sei quantos, né, sem ter ninguém no estádio, né? Então, mudou, né? Mudou. Então, como você está falando mesmo, a gente tem que aproveitar esse instrumento que Deus está nos dando para pregar o evangelho, para orientar, para aconselhar, né?
Os psicólogos estão fazendo isso, os médicos já estão receitando do ponto de vista virtual, você não precisa ir no consultório, está entendendo como é que é? Então, mudou, e mudou. E nós, idosos, não podemos ser velho, né? Não podemos ser velho, porque a pior coisa que tem é quando a gente fica velho, sabia? Sabia disso? Que ficar velho é coisa ruim, porque velho reclama de tudo, né? Velho não acerta nada, velho é rabugento, velho só que é um negócio complicado, velho, porque só pensa no passado. Quando eu era criança lá em Barbacena, né? Aquele negócio. O bom é ser idoso, tá entendendo? Eu gosto de ser idoso, eu gosto de trabalhar com idoso. O velho, ele vai orar à noite, quando vai dormir, ele faz assim: Senhor, se amanhã eu não me acordar, eu quero estar na tua presença. Morre toda noite. Né? O idoso não, quando vai dormir à noite, que vai orar, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, renova minhas forças para que amanhã eu possa produzir mais para o teu reino. Um quer morrer e o outro quer viver. Então, o bom é quando a gente começa a longevidade e não fica velho, certo? E eu creio que muitos dos idosos daí de Ji-Paraná têm aparelho celular e já com smartphone, e que pode trabalhar isso muito bem, de estar em conexão com a igreja, conversar, aquele negócio todo, certo? Isso que é importante, né? Não sei, não. Sabe. Não diga que você não sabe fazer as coisas. Não diga isso. Você pode demorar a fazer. Por exemplo, você pegar um jovem e ele pegar o celular, né? Ele vai fazer assim, ó, bem ligeiro. Eu que sou idoso, quando eu vou mexer no celular, é mais lento, mas eu chego lá. Entende como é que é? Mas eu chego lá. Isso aí. É isso mesmo. Inclusive, parece que o senhor tem uma palestra, se não me falha a memória, o senhor tem uma palestra, né, de inclusão digital, Digital, né? Do idoso. Agora, no dia 15, né? Às 15 horas, horário de Brasília. 15 horas, horário de Brasília. Então, sim, aí para você é 14 horas, né? Isso. 14? Ou não? Aqui é 1 hora a menos, é isso mesmo. Aqui então vai ser 14 horas, aí 15 horas. 15 horas, o horário de Brasília. Que nós vamos tratar sobre essa questão da inclusão digital, entendendo? Porque é importante isso, que a gente desenvolva isso com os nossos idosos, né? Ok. Exatamente. Aí os irmãos aí que estão acompanhando aí, né, que se tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade, ou fazer até mesmo um comentário, uma consideração, podem ficar à vontade, viu, irmãos? Podem falar. Quero só fazer uma observação aqui. Quando ele falou do Flamengo ali, eu vi o rosto da dona Adma, que ela abriu um sorriso terrível ali, né? Falou que o Flamengo é bom. Aí ela... Mas é isso aí, Flamengão, né, dona Adma? Eu aqui em Pernambuco, eu digo que eu sou do time de Jesus, sabe? O time de Jesus é o Náutico, 3ª divisão. Aí por quê? Me pergunta por quê? É porque o Náutico, ele está situado no bairro dos Aflitos. Aí eu digo, porque ele veio para os aflitos. Jesus não veio para os aflitos? Tá certo, é isso mesmo. Eu conheço um pastor também que ele é náutico mesmo, né? É o pastor, o pastor Vitalino, né? Ele é náutico também. Né? Eu até brinco, eu digo que o Náutico é feito Papai Noel, é vermelho e branco, aparece uma vez por ano e pouca gente acredita. Eu sou náutico, tá? Eu sou náutico. Tá certo. Tá bom. E aí, irmãos, mais algumas perguntas, alguma consideração? Se não, eu só quero recomendar a vocês, novamente, que a nossa plataforma do dia 15 é o Google Meet.
O Google Meet é fácil de você entrar. Se você tem um e-mail na Gmail, tá entendendo? Você tem acesso. E lá no cartaz que a gente está divulgando já tem o link e tem também a senha, que tem lá, que às vezes eles pedem, às vezes eles não pedem, mas já está lá no cartaz. Aí, se vocês quiserem divulgar aí o cartaz com a igreja e orientar, tá certo? Então, lá, porque essa plataforma do Meet é a plataforma que a secretaria tem, tá entendendo? Ela também não tem horário nem tem limitação, porque é um contrato que a gente fez com o Google Meet, tá? Mas, geralmente, quando uma igreja convida e ela tem uma plataforma que ela já usa, então eu prefiro usar a da igreja, porque todo mundo já conhece como funciona, né? Então, para não... eu não consegui entrar, isso, aquilo, outro. Então, mas a nossa será no Google Meet. Aí vocês podem informar, dizer como é que faz, certo? Já pode até entrar lá no Google Meet, baixa lá, no Google mesmo, né? Baixa o programazinho no computador, no celular, certo? Como baixa o WhatsApp, isso, aquilo, outro. Viu? Exatamente. Ok, Rev, é isso mesmo. Essa orientação que o senhor deu hoje para os idosos, ela acaba servindo também para outros segmentos da igreja, feito é o caso das sociedades, né? Porque, assim, a igreja não parou, o pastor Evanderson, ele, desde o primeiro momento, ele se adequou rapidamente e continuou dando os estudos e também fazendo a exposição bíblica do domingo, né? Através das transmissões. Entretanto, as sociedades internas, elas se retraíram, né? Então, agora, a gente está sendo estimulado a utilizar isso aí também nas sociedades internas, para que a igreja não fique restrita apenas às transmissões dos estudos bíblicos e das transmissões do domingo, né? Então, a SAF já tá também estimulada para isso, fazer os seus departamentais. A UPH também vai fazer algumas programações. Os adolescentes já têm feito, os jovens também têm mais facilidade, estão fazendo. Muito bom, isso é muito bom. A gente agora está reunindo aqui em TGPO esse mês com a Escola Bíblica de Férias, né? Nós vamos fazer a Escola Bíblica de Férias, só que não vai ser assim online, tá? Nós montamos todo um programa da Escola Bíblica e ele vai estar disponível no YouTube. Então, os cultos, as mensagens, as historinhas para criança, vai estar tudo lá no YouTube da igreja. Então, isso é bom porque quem quiser no horário da escola ir lá, você pode ir depois e participar, né, com as brincadeiras, com os exercícios, tudo isso está sendo programado, mas colocado no YouTube, né? Porque aí os pais, né, também faz isso com os filhos em casa, né? Os filhos em casa. Então, não é online assim, não. Até porque para criança é mais complicado, né, ser online. Então, a gente está utilizando o YouTube para fazer isso. Começa, eu mesmo fiz uma saudação, aí vai lá, vai juntando, forma um programa, um filme, junta tudinho, né, daquele dia e coloca no YouTube. Tá? Aí no outro dia, já a programação do outro dia. Ali uma programação de 1 hora, mais ou menos, porque criança também não pode demorar muito, né? Olá, reverendo. Ok, minha gente, tudo bem aí por aí? Entenderam direitinho? Beleza? Quem está aqui já está bem adiantado, né? Aqueles que não estão por aqui é que a gente vai ter que ir atrás, estimular. Tem muita gente que poderia estar aqui, não está, mas da próxima vez a sala vai estar bem maior, se Deus quiser. Porque vai ser a sala lá da igreja, todo mundo lá, todo mundo com celular, assim, dizendo, ó, estou com celular, estou da igreja. No telão lá, né? No telão lá, né? Isso é importante. Olha, então agora eu queria passar.
se vocês desejarem uma palestra bem pontual também, entra lá no nosso site, idosonews.com. Lá em cima do site, você vai na aba oficinas. Tem lá umas 50 oficinas que vocês podem escolher uma e dizer, reverendo, vamos fazer tal dia um encontro de idosos. Está entendendo? E aí a gente faz como está fazendo agora, um encontro, e aí entra as palestras. É o Idoso News. É idosonews.com, tá? Lá também tem palestras, que se vocês quiserem usar as palestras, pode usar, pode baixar lá, tá entendendo? Está lá em PDF, tá entendendo? Que vocês podem baixar a palestra. Tem muita coisa, visita esse site aí, ensina os idosos a entrar nesse site, porque tem muita coisa boa para idoso lá. Tem caça-palavra, tem encontro e erros, essas coisas todas tem lá, tá certo? Que bom. Que bom. Okay. Pastor Wanderson, uma palavra final aí, Rev. Quer falar alguma coisa, amor? Oh. Yara, vai falar? Não, pastor. Só agradecendo ao pastor Pinho Borges aí, que eu tive entrando em contato várias vezes com ele, né? Através do WhatsApp ali. E sempre incomodando e... Nada, é um prazer. Mudei até, né, várias vezes era Google Meet, e agora mudei para o WhatsApp, teve que fazer outro negocinho, mas deu tudo certo, né, pastor? Foi bom. Amém. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Obrigada. De nada. E mais uma vez agradecer também, reverendo Pinho, agradecer aos irmãos aí que participaram também, que Deus continue abençoando a todos, e a gente vai se acostumando aí com essas novas formas de nos encontrar e nos edificar com a palavra, né? Então... Exato. Depois eu quero só, se vocês gravaram isso aí, você depois manda o link para mim, eu coloco lá no YouTube, tá? Da secretaria. Reverendo, a transmissão foi feita no YouTube, eu vou passar o link do YouTube para o senhor. Ah, já então foi feito. Foi retransmitido no YouTube. Bom, então passa o link que aí eu coloco lá também, viu? Tá bom, tá jóia. Então, dito isto, né, a gente dá por encerrado agora a nossa live com o nosso pastor, querido pastor Pinho Borges, lá de Recife, com a presença dos queridos irmãos, do nosso pastor da igreja, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser, né? Um abraço. Um abraço. Muito bom, pastor. Agora a gente vai tomar o lanche, tomar um suco e tal, cada um aí seu. Eu vou comer cuscuz com ovo. Eita, coisa boa. Eu comi tanto cuscuz que eu chamo o cuscuz hoje de Globo de Ouro. A Yara, ela força a barra demais. Ela faz muito cuscuz. E hoje, na hora do almoço, eu tive que comer o cuscuz que sobrou de ontem. Ela falou, não, você não vai comer arroz, não, vai comer cuscuz com feijão, que sobrou de ontem. E eu, não é mentira, não, comi cuscuz com feijão ontem, hoje na hora do almoço. Legal, muito bom. Aqui não falta cuscuz. Mas é assim mesmo, gente, valeu, um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Abraço, pastor. Deus abençoe. Um abraço para todos. Amém. Amém. A Sônia.